Por trás da sabedoria do rei Salomão, há segredos pouco explorados, e um deles envolve Naamã, uma de suas esposas mais enigmáticas. Como uma princesa amonita, vinda de um povo hostil a Israel, ela não apenas conquistou o coração do rei, mas também exerceu uma influência que abalou as bases espirituais e políticas de Israel. Esta história oculta de Naamã revela como escolhas aparentemente estratégicas podem desencadear uma queda espiritual e transformar o destino de uma nação inteira. O casamento de Salomão com Naamã, uma princesa amonita, simboliza um dos movimentos diplomáticos mais ousados do reinado de Salomão. Em uma época em que os amonitas eram vistos como inimigos históricos de Israel, essa aliança gerou desconfiança entre os israelitas, especialmente os mais conservadores. Muitos viam esse matrimônio como uma ameaça à identidade cultural israelita e questionavam a lealdade do rei às tradições religiosas. No entanto, Salomão via nessas uniões uma oportunidade para consolidar poder e garantir estabilidade geopolítica, ampliando sua influência entre os reinos vizinhos. Além de sua relevância política, a união com Naamã refletia a estratégia de Salomão para manter a paz em uma região marcada por constantes conflitos. Casando-se com filhas de reis e nobres estrangeiros, ele evitava guerras e criava laços de confiança entre Israel e outras nações. No entanto, essa prática gerava um custo espiritual, já que muitas dessas mulheres traziam consigo tradições religiosas pagãs. Assim, o casamento com Naamã não foi apenas uma questão diplomática, mas também o início de uma série de concessões culturais e espirituais que teriam consequências a longo prazo. A escolha de Salomão revela a complexidade de seu reinado. Ele buscava equilíbrio entre poder e devoção, mas, ao integrar mulheres de origens diversas, gradualmente cedeu em áreas cruciais de sua fé. Esse evento se tornou um divisor de águas na monarquia israelita, refletindo o constante dilema entre as exigências políticas de um líder e a fidelidade espiritual que deveria guiar suas decisões. Esse dilema seria ainda mais evidente na influência que Naamã e outras esposas exerceriam sobre Salomão nos anos seguintes. A presença de Naamã na vida de Salomão destaca a influência marcante das esposas estrangeiras sobre o rei. Salomão, conhecido por sua sabedoria, também foi vulnerável aos encantos das alianças matrimoniais, acumulando 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Entre elas, Naamã exerceu uma forte influência, contribuindo para a abertura gradual de Salomão à adoração de deuses estrangeiros. O impacto dessas relações foi devastador para o contexto religioso de Israel, pois Salomão, antes comprometido com o monoteísmo judaico, permitiu a introdução de práticas pagãs em seu reino, corrompendo o culto a Deus. Essa influência mostra como a proximidade e a admiração de Salomão por suas esposas moldaram suas escolhas, desviando-o dos princípios estabelecidos. A relação com Naamã exemplifica como a busca por estabilidade política, ao custo de concessões espirituais, pode levar a uma degradação progressiva. O próprio Salomão, no auge de sua sabedoria, cedeu às pressões culturais e emocionais impostas por suas esposas, permitindo que o culto a divindades estrangeiras se tornasse parte do cotidiano israelita. Isso não apenas enfraqueceu a fé do povo, mas também comprometeu a autoridade moral do rei, que se viu dividido entre os ensinamentos de Deus e as influências externas. Por fim, a influência de Naamã reflete a complexidade das escolhas de um líder que tentou conciliar poder e fidelidade espiritual. A presença constante de costumes estrangeiros dentro do palácio real transformou a vida de Salomão, mostrando que até mesmo os mais sábios podem ser corrompidos por influências sutis, mas persistentes. Esses desvios se tornariam mais evidentes nos próximos anos, culminando em decisões que impactariam de maneira drástica o futuro do reino de Israel. Os desvios religiosos promovidos por Salomão
foram consequência direta de sua afeição pelas esposas estrangeiras, como Naamã. O impacto dessa afeição se manifestou quando Salomão, outrora dedicado ao Senhor, começou a construir altares para deuses como Moloque e Astarote, divindades adoradas por seus cônjuges. Esses altares foram erguidos próximos a Jerusalém, levando o povo de Israel a questionar a liderança espiritual de seu rei. Ao permitir essas práticas, Salomão não apenas desrespeitou os mandamentos de Deus, mas também abriu caminho para que a idolatria se espalhasse pelo reino. O episódio dos altares construídos por Salomão ilustra como a decadência espiritual pode se infiltrar lentamente, começando com pequenas concessões e culminando em uma completa alienação dos princípios religiosos. O rei que começou seu reinado com grande zelo pelo Senhor foi, com o tempo, seduzido pelas culturas pagãs que suas esposas representavam. O comprometimento espiritual de Salomão foi tão profundo que sua busca por agradar suas esposas levou-o a tolerar rituais e sacrifícios contrários aos ensinamentos de Deus. Uma situação que antes seria impensável para o grande monarca de Israel. Esses desvios lançam luz sobre o impacto das influências externas e como elas podem desviar até mesmo os mais devotos. A convivência contínua com práticas estranhas à fé judaica diluiu o compromisso de Salomão, resultando em uma crise espiritual que afetou toda a nação. As consequências desses desvios não se limitariam apenas ao tempo de Salomão, mas se tornariam sementes para conflitos futuros e, eventualmente, para a divisão do reino, que veremos mais adiante. As consequências dos desvios de Salomão foram severas e cumpriram antigas profecias, como as proferidas pelo profeta Aías. Após sua morte, o reino unificado de Israel rapidamente se desintegrou, começando com a rejeição popular ao governo de Roboão, seu filho. A arrogância e falta de sabedoria de Roboão em lidar com as demandas do povo resultaram na divisão do reino. 10 das 12 tribos se rebelaram e formaram o Reino do Norte sob a liderança de Jeroboão, enquanto Roboão manteve apenas o Reino de Judá no sul. Esse cisma marcou o início de um período de instabilidade política e espiritual em Israel. A divisão do reino é um exemplo clássico de como as escolhas de um líder podem moldar o futuro de uma nação. Salomão, ao priorizar alianças políticas e ceder às influências estrangeiras, preparou o terreno para o descontentamento e a rebelião que viriam com seu filho. As tribos do norte se afastaram não só politicamente, mas também religiosamente, adotando práticas ainda mais distantes do culto ao Deus de Israel. Esse cisma foi uma das maiores tragédias da história israelita e serviu como um lembrete das advertências divinas sobre as consequências de se desviar dos caminhos do Senhor. Esses eventos mostram que o legado de um líder não se resume aos seus anos de glória, mas também aos impactos de suas falhas. A história de Salomão é uma prova disso. Ele começou com um reino próspero e unificado, mas terminou com um legado de divisão e apostasia. As profecias, ao final, se cumpriram, levando Israel a um caminho de decadência espiritual e conflitos internos que perpetuariam a crise gerada pelas escolhas do próprio Salomão. A história de Naamã e sua influência sobre Salomão oferece uma profunda lição sobre as consequências de se permitir que as influências externas dominem a vida espiritual. Mesmo o rei mais sábio foi corrompido por suas próprias decisões e relações, mostrando que a sabedoria, sem uma base sólida de princípios espirituais, pode ser insuficiente para evitar a queda. Salomão, no fim de sua vida, olhou para um reino dividido, um povo espiritualmente enfraquecido e práticas idólatras que ele mesmo havia permitido. Seu legado tornou-se um alerta para gerações futuras sobre os perigos de se afastar da vontade de Deus. Esse relato também nos faz refletir sobre as prioridades que guiam nossas decisões. Assim como Salomão tentou equilibrar poder,
alianças políticas e devoção a Deus, muitos enfrentam dilemas similares em suas próprias vidas. A lição aqui é clara. Sem firmeza em princípios espirituais, as concessões podem se acumular e gerar consequências devastadoras. A queda espiritual de Salomão não foi repentina, mas gradual, revelando que as pequenas concessões de hoje podem se transformar em grandes crises no futuro. A história de Naamã e Salomão ecoa até os dias atuais, lembrando-nos da importância de manter a fé inabalável, mesmo em meio a pressões externas. A busca por poder e influência deve sempre estar subordinada à devoção a Deus, pois, como visto, até os maiores líderes podem ser desviados de seu propósito original. Isso nos leva a questionar: como podemos aplicar essa lição em nossa vida, garantindo que as influências ao nosso redor não nos afastem dos caminhos certos? A história do casamento de Salomão com Naamã encontra paralelo em outros relatos bíblicos, onde alianças perigosas desviaram o povo de Deus. Um exemplo claro é a união de Acabe com Jezabel, que trouxe a adoração de Baal para Israel, resultando em um período de grande apostasia. 1 Reis 16, 31, 33. Assim como Salomão foi influenciado por suas esposas estrangeiras, Acabe cedeu à influência de Jezabel, introduzindo práticas pagãs e levando o povo à idolatria. Esses exemplos bíblicos mostram que, quando líderes se desviam dos caminhos de Deus, toda a nação sofre as consequências, seja através da divisão do reino ou do julgamento divino. Outro exemplo relevante é a história de Sansão e Dalila, Juízes 16. Assim como Naamã seduziu Salomão para adotar práticas estranhas à fé judaica, Dalila, com sua persistência, conseguiu descobrir o segredo da força de Sansão e o entregou aos filisteus. Esses exemplos reforçam a importância de permanecer firme na fé e não se deixar levar por influências que possam corromper a devoção a Deus. No caso de Salomão, o comprometimento com alianças políticas o afastou dos mandamentos divinos, resultando em um reinado que terminou em decadência espiritual. Esses relatos bíblicos trazem lições atemporais sobre a importância da obediência a Deus acima de qualquer aliança política ou pessoal. Tanto Salomão quanto outros personagens das Escrituras caíram por cederem a pressões externas que os afastaram dos princípios divinos. Assim como o apóstolo Paulo alerta em 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. A história de Salomão é um lembrete sobre o poder das influências negativas e a necessidade de vigilância espiritual. A história de Salomão e Naamã traz implicações teológicas profundas, especialmente em relação à fidelidade a Deus e à pureza espiritual. Na teologia judaico-cristã, a adoração exclusiva a Deus é um princípio fundamental, e Salomão falhou gravemente ao permitir que outras religiões fossem praticadas em Israel. Em Deuteronômio 7, 3, 4, Deus adverte contra casamentos com nações pagãs, pois isso levaria os israelitas a se desviar e servir outros deuses. A decisão de Salomão de ignorar esse mandamento revela como o coração humano pode ser facilmente corrompido por paixões e interesses políticos, resultando em um afastamento da verdadeira adoração. Teologicamente, o pecado de Salomão simboliza a luta constante entre o compromisso espiritual e as tentações do poder e da influência. Embora ele tenha começado seu reinado com a bênção divina e a construção do templo, seu desvio gradual culminou em uma vida marcada por apostasia e idolatria. A construção de altares para deuses estrangeiros, como Moloque e Astarote, foi uma clara transgressão do mandamento de Deus em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Esse episódio ilustra a consequência espiritual de colocar as ambições políticas acima da devoção a Deus. Sob uma perspectiva cristã, essa narrativa aponta para a importância de perseverar na fé e resistir às influências que buscam afastar o crente dos caminhos de Deus.
A trajetória de Salomão serve como um alerta para líderes espirituais e todos os fiéis sobre os perigos de comprometer os princípios da fé em nome de alianças ou benefícios temporais. Sua queda reflete o conflito teológico entre o poder temporal e a fidelidade espiritual, uma questão que permanece relevante em nossa caminhada de fé hoje. A história de Salomão e Naamã não se limita ao contexto político ou religioso. Ela também oferece lições práticas para o cotidiano de qualquer pessoa. Um dos principais ensinamentos é sobre a importância de escolher bem as influências em nossas vidas. Assim como Salomão permitiu que suas esposas o afastassem dos mandamentos de Deus, também corremos o risco de nos desviarmos quando não somos seletivos com as pessoas e ideologias que deixamos entrar em nossas vidas. Em Provérbios 4:23, Salomão aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irônico, já que ele próprio não seguiu esse princípio. Na vida pessoal, o exemplo de Salomão ensina a necessidade de vigilância constante. Pequenas concessões podem, com o tempo, nos levar a uma queda maior. No início, Salomão cedeu ao casar-se com mulheres de outros reinos por motivos políticos. Porém, essas pequenas escolhas se acumularam, culminando em uma decadência espiritual significativa. Da mesma forma, na nossa vida, devemos estar atentos às pequenas decisões que tomamos diariamente, pois elas moldam nosso caráter e afetam nosso relacionamento com Deus. Outro ponto importante é a questão das prioridades. Salomão priorizou alianças políticas e prazeres pessoais, acima de sua relação com Deus, e o resultado foi desastroso. Isso nos leva a refletir. Quais são as nossas prioridades? Estamos colocando Deus no centro de nossas decisões, ou estamos cedendo a pressões externas e a desejos momentâneos? A história de Salomão nos desafia a rever nossas escolhas e a assegurar que elas estejam alinhadas com os princípios espirituais que professamos. Diante dos desvios de Salomão, surge a necessidade de práticas espirituais que nos mantenham firmes na fé. A leitura constante da Bíblia, a oração diária e o jejum são essenciais para fortalecer o espírito contra as influências negativas. O Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa prática de meditar na palavra de Deus é uma das formas mais eficazes de evitar cair nas armadilhas que desviaram Salomão. Ao invés de se deixar levar por desejos passageiros, é fundamental cultivar uma vida de intimidade com Deus. Outro ponto crucial é a comunidade. Ao nos cercarmos de pessoas que compartilham os mesmos valores espirituais, criamos um ambiente de encorajamento e responsabilidade mútua. A história de Salomão nos mostra o perigo de isolar-se em um contexto onde influências espirituais negativas prevalecem. Estar em comunhão com outros crentes ajuda a manter o foco na vontade de Deus e a resistir às pressões externas. Em Hebreus 10:25, somos exortados a não deixar de congregar, mas a encorajar uns aos outros, especialmente em tempos de tentação e dificuldade. Além disso, a prática do arrependimento e confissão é crucial para restaurar a relação com Deus quando nos desviamos. Salomão falhou em reconhecer seus erros a tempo, o que levou à sua decadência espiritual. Em contraste, Davi, seu pai, sempre buscava o perdão de Deus, como vemos no Salmo 51. Essa prática de arrependimento genuíno deve ser incorporada à vida espiritual de qualquer crente para evitar que desvios pequenos se transformem em quedas irreversíveis. Muitas pessoas se perguntam: como alguém tão sábio quanto Salomão pôde se desviar de forma tão drástica? A resposta reside na fragilidade humana. Mesmo com a sabedoria dada por Deus, Salomão não estava imune às tentações e fraquezas. Isso revela que a sabedoria por si só não é suficiente para garantir uma vida reta. É necessário um relacionamento contínuo e dependente de Deus.
Tiago 1,5 nos lembra que se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus. Mas essa sabedoria precisa estar acompanhada de obediência e disciplina espiritual. A história de Salomão e Naamã não se limita ao contexto político ou religioso. Ela também oferece lições práticas para o cotidiano de qualquer pessoa. Um dos principais ensinamentos é sobre a importância de escolher bem as influências em nossas vidas. Assim como Salomão permitiu que suas esposas o afastassem dos mandamentos de Deus, também corremos o risco de nos desviarmos quando não somos seletivos com as pessoas e ideologias que deixamos entrar em nossas vidas. Em Provérbios 4:23, Salomão aconselha: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irônico, já que ele próprio não seguiu esse princípio. Na vida pessoal, o exemplo de Salomão ensina a necessidade de vigilância constante. Pequenas concessões podem, com o tempo, nos levar a uma queda maior. No início, Salomão cedeu ao casar-se com mulheres de outros reinos por motivos políticos. Porém, essas pequenas escolhas se acumularam, culminando em uma decadência espiritual significativa. Da mesma forma, na nossa vida, devemos estar atentos às pequenas decisões que tomamos diariamente, pois elas moldam nosso caráter e afetam nosso relacionamento com Deus. Outro ponto importante é a questão das prioridades. Salomão priorizou alianças políticas e prazeres pessoais acima de sua relação com Deus, e o resultado foi desastroso. Isso nos leva a refletir: quais são as nossas prioridades? Estamos colocando Deus no centro de nossas decisões ou estamos cedendo a pressões externas e a desejos momentâneos? A história de Salomão nos desafia a rever nossas escolhas e a assegurar que elas estejam alinhadas com os princípios espirituais que professamos. Diante dos desvios de Salomão, surge a necessidade de práticas espirituais que nos mantenham firmes na fé. A leitura constante da Bíblia, a oração diária e o jejum são essenciais para fortalecer o espírito contra as influências negativas. O Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa prática de meditar na palavra de Deus é uma das formas mais eficazes de evitar cair nas armadilhas que desviaram Salomão. Ao invés de se deixar levar por desejos passageiros, é fundamental cultivar uma vida de intimidade com Deus. Outro ponto crucial é a comunidade. Ao nos cercarmos de pessoas que compartilham os mesmos valores espirituais, criamos um ambiente de encorajamento e responsabilidade mútua. A história de Salomão nos mostra o perigo de isolar-se em um contexto onde influências espirituais negativas prevalecem. Estar em comunhão com outros crentes ajuda a manter o foco na vontade de Deus e a resistir às pressões externas. Em Hebreus 10:25, somos exortados a não deixar de congregar, mas a encorajar uns aos outros, especialmente em tempos de tentação e dificuldade. Além disso, a prática do arrependimento e confissão é crucial para restaurar a relação com Deus quando nos desviamos. Salomão falhou em reconhecer seus erros a tempo, o que levou à sua decadência espiritual. Em contraste, Davi, seu pai, sempre buscava o perdão de Deus, como vemos no Salmo 51. Essa prática de arrependimento genuíno deve ser incorporada à vida espiritual de qualquer crente, para evitar que desvios pequenos se transformem em quedas irreversíveis. Muitas pessoas se perguntam como alguém tão sábio quanto Salomão pôde se desviar de forma tão drástica. A resposta reside na fragilidade humana. Mesmo com a sabedoria dada por Deus, Salomão não estava imune às tentações e fraquezas. Isso revela que a sabedoria, por si só, não é suficiente para garantir uma vida reta. É necessário um relacionamento contínuo e dependente de Deus. Tiago 1:5 nos lembra que, se alguém precisa de sabedoria, deve pedir a Deus, mas essa sabedoria precisa estar acompanhada de obediência e disciplina espiritual. Outra dúvida comum
é sobre o papel das alianças com pessoas que não compartilham da mesma fé. Salomão buscou aliança com Naamã por razões políticas, mas acabou comprometendo sua espiritualidade. Isso nos leva a refletir sobre a advertência de 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Embora vivamos em um mundo plural, é importante discernir onde traçar a linha para manter a integridade espiritual. Esse desafio é especialmente relevante em questões de relacionamento, negócios e amizades, onde o equilíbrio entre convivência e devoção é constantemente testado. Além disso, muitos se perguntam por que Deus permitiu que Salomão se desviasse tanto, mesmo após tê-lo abençoado com tanta sabedoria. Esse questionamento leva a uma reflexão profunda sobre o livre-arbítrio. Deus nos concede liberdade para tomar nossas decisões, e essa liberdade inclui o risco de errar. Salomão, apesar de ser favorecido por Deus, escolheu seguir caminhos que o afastaram da verdade. Isso nos lembra da importância de buscar a Deus diariamente, sabendo que, sem Ele, estamos sempre à beira de nos desviarmos. A história de Salomão também nos inspira a pensar sobre o impacto das lideranças na comunidade. Como líder, as escolhas de Salomão moldaram não apenas sua vida, mas toda a nação. Hoje, líderes espirituais, comunitários e até familiares enfrentam desafios semelhantes ao tentarem equilibrar suas responsabilidades com a fidelidade a Deus. Ações comunitárias baseadas em princípios bíblicos podem ajudar a prevenir os erros cometidos por Salomão. Em vez de se conformar às influências externas, uma liderança centrada em valores cristãos promove a unidade e a retidão espiritual. Iniciativas como a promoção de estudos bíblicos em grupo, ações sociais que reflitam o amor ao próximo e campanhas de oração comunitária são práticas que ajudam a manter a fé viva e ativa na comunidade. Salomão tinha o poder de influenciar toda uma nação, mas, ao se afastar dos princípios de Deus, ele contribuiu para a decadência espiritual de Israel. Em contraste, quando comunidades se unem em torno de um propósito comum baseado na fé, elas criam um ambiente propício para o crescimento espiritual e a resistência às tentações do mundo. Além disso, a história de Salomão reforça a importância de uma liderança que seja exemplo. Ele começou com uma administração justa e focada em Deus, mas sua decadência afetou todos ao seu redor. Hoje, a comunidade cristã precisa de líderes que vivam o que pregam, pois suas ações têm impacto direto sobre o comportamento e a fé daqueles que lideram. Iniciativas comunitárias que promovem a transparência, a prestação de contas e o apoio mútuo podem evitar os erros que levaram à queda de Salomão. Uma das formas mais eficazes de evitar os desvios espirituais que atingiram Salomão é através de uma vida de oração e meditação na palavra. No início de seu reinado, Salomão se destacava por buscar a Deus em oração, pedindo sabedoria para governar. 1 Reis 3:9. Essa atitude inicial foi o que garantiu o sucesso de seu reino. No entanto, com o tempo, ele se distanciou dessa prática, deixando de buscar a orientação divina. A oração regular nos mantém conectados com a vontade de Deus e nos dá discernimento para evitar armadilhas espirituais. A meditação na palavra de Deus é outra prática essencial. Em Josué 1:8, Deus orienta que o livro da lei não se afaste da nossa boca, mas que devemos meditar nele dia e noite. Essa prática é uma ferramenta poderosa para fortalecer a mente e o espírito, blindando-os contra influências negativas. Salomão, ao deixar de lado essa disciplina, abriu espaço para que as práticas pagãs se infiltrassem em sua vida e em seu reino. Meditar regularmente nas Escrituras é uma maneira eficaz de garantir que nossas decisões estejam alinhadas com os princípios divinos. Além da oração e da meditação, o jejum também é uma prática espiritual que pode nos ajudar a nos mantermos firmes diante das tentações.
Ao renunciar ao conforto físico temporariamente, o jejum nos ensina a depender mais de Deus e a fortalecer nossa resistência espiritual. Essas práticas combinadas criam uma fundação sólida para uma vida espiritual equilibrada e focada na vontade de Deus, evitando os erros que marcaram o fim trágico do reinado de Salomão. Apesar das falhas de Salomão, a história bíblica oferece uma mensagem de esperança. Mesmo após a divisão do reino e a decadência espiritual, Deus continuou a trabalhar através de Israel, mantendo suas promessas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Isso mostra que, mesmo em meio a erros e consequências graves, há sempre espaço para arrependimento, restauração e um futuro melhor. Essa esperança se reflete na vinda do Messias, que veio da linhagem de Davi, mesmo após os erros cometidos por seus descendentes. Jesus Cristo representa a redenção e o cumprimento das promessas divinas, mostrando que Deus não abandona seu povo, mesmo quando este se desvia. A história de Salomão é uma advertência, mas também uma demonstração do amor e da paciência de Deus. Mesmo após períodos de escuridão espiritual, há sempre a possibilidade de um novo começo para aqueles que se voltam sinceramente para o Senhor. Por fim, a história de Salomão nos lembra que o legado que deixamos não precisa ser definido apenas pelos nossos erros, mas pelas lições aprendidas e pelo arrependimento sincero. Mesmo após a divisão do reino, Deus usou essa situação para cumprir seus propósitos. Isso nos dá a confiança de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e seu plano final é de redenção e esperança. Para aqueles que permanecem firmes na fé, há sempre a certeza de que o melhor ainda está por vir, pois Deus é fiel em cumprir suas promessas. A história de Naamã e Salomão nos ensina como até mesmo as decisões mais sábias podem ser corroídas por influências sutis, mas persistentes. Você já parou para pensar em como as pequenas concessões do dia a dia podem acabar desviando sua jornada espiritual? Salomão, um rei abençoado com sabedoria divina, caiu justamente por deixar que alianças políticas e paixões pessoais o afastassem dos princípios de Deus. E você? Quais influências estão moldando suas escolhas? Está realmente mantendo Deus no centro das suas decisões? Aplique o que aprendeu aqui na sua vida. Seja vigilante com quem você permite que esteja próximo. Cultive uma vida de oração e meditação na palavra. E mantenha-se firme nas suas convicções espirituais. Se este conteúdo te fez refletir, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias e lições transformadoras da Bíblia. Da